Fala galera da Rede Coxa, estamos aí para mais uma análise para vocês. Como vocês todos fomos pegos de surpresa, o Coritiba anunciou aí não só a chegada do Pachequinho, né? Eu não tinha feito vídeo ainda sobre o Pacheco, mas também anunciou aí como surpresa para todos a contratação do treinador Rodrigo Santana, pelo menos por enquanto para a sequência da temporada. E aí a gente sabe que tem uma eleição em dezembro, então a gente pode tratar como uma contratação do Rodrigo Santana para 6 jogos, né? Então, dependendo de como for o desempenho dele nesses 6 jogos, a hora que trocar a diretoria, a nova gestão vai poder avaliar se ele continua no trabalho ou não. Acho que isso fica bem claro para todos, de que em dezembro é que a gente vai ter uma real situação ali sobre a permanência ou não do Rodrigo Santana e não um contrato até o fim de fevereiro, que é quando o campeonato acaba. Então, a ideia é rapidamente também não me alongar demais sobre o que a gente pode esperar aí, tanto do Pacheco quanto do Rodrigo Santana juntos agora, para comandar o Coxa nessa sequência de campeonato. Sábado já tem aí Coxa Atlético Goianiense, estou gravando agora na sexta de manhã esse vídeo, e o Pachequinho é quem vai comandar. Dificilmente o Rodrigo Santana vai estar junto, talvez esteja em Curitiba, mas não vai estar no campo, isso é absoluta certeza. O que esperar, tanto imaginando, né, e pegando um histórico do Pachequinho, quanto pegando um histórico do Rodrigo Santana, o que cada um pode complementar o outro. O Rodrigo Santana como treinador, Pachequinho como auxiliar, para a gente esperar um Coritiba dentro de campo. Primeiro que o Pachequinho, quando treinou o Coxa em 2017, depois dos outros times, ele tentou implantar mais ou menos a mesma filosofia, mas em times com qualidade técnica de plantel muito inferior ao que era do Coxa, ele não conseguiu ter uma sequência boa, porque aquilo que ele imaginava como futebol não se traduzia para aquele elenco. É claro que isso também tem uma leve crítica a ele precisa se moldar aquilo que ele tem em mãos. Ele tentou, não conseguiu, mas quando ele teve um elenco muito melhor do que aquilo que ele teve em América de Natal, acho que era a Anapolina lá de Goiás, enfim, não lembro o nome do time de Goiás, se não for a Anapolina, me perdoem, eram times assustadoramente piores do que o Coritiba, e ele não conseguiu render. No Coxa, em 2017, campeão paranaense, aquele começo de campeonato brasileiro muito bom, o Pachequinho tinha muito claro um 4-3-3, né, aquele final a final de Paranaense na Arena da Baixada, e depois aquele 0-0 no Couto, um 4-3-3 muito claro, mas isso é importante também desmistificar, que muita gente fala, porque o Pachequinho usa 4-3-3, porque o Rodrigo Santana usa 4-1-4-1 ou 4-4-2, esse tipo de formatação, 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-3, 3-5-2, isso é um tipo de formatação que você vai ver quando o jogo vai começar, então à disposição dos caras em campo, mas quando a bola tá rolando, a movimentação que você quer que o teu time faça não necessariamente vai traduzir um 3-5-2 ou não. Você pode ter um 3-5-2 para começar ali o jogo, iniciar ali a partida, e ao longo da partida a movimentação, a maneira como teus jogadores vão correr, preencher espaços, se movimentar, ela pode não ser um 3-5-2. Então, sem a bola você defende com uma linha de 5, ou você defende com uma linha de 4, você tem dois jogadores preenchendo uma função de volante quando o time está sendo atacado, não tem. Então, se prender demais a esses números, pode ser um equívoco. Então, a gente tem que primeiro ver como o time vai se comportar em campo, na leitura de jogo, no preenchimento de espaço, como que ele vai se portar em campo com a bola, sem a bola, para daí depois a gente conseguir fazer uma avaliação melhor do tipo, o Pachequinho e o Rodrigo gostam que o time jogue desta maneira. Mas o Pachequinho, por exemplo, se a gente for pegar nesses números, começava com 4-3-3 e em determinados momentos esse time migrava para um 4-2-2-2, você teve momentos, por exemplo, em que o Henrique Almeida fez a função mais à frente com o Kleber, naquele jogo contra o Palmeiras que o Coxa ganhou no Couto Pereira, com um gol do Galdesani. Você tem meias com capacidade de criação, e aí você tinha um Galdesani fazendo essa função de levar essa bola tanto à frente como voltar, né, o que eles chamam no termo em inglês de box to box, o volante área a área. Então era um cara responsável por ser basicamente a válvula de escape do time. Então era o cara que estava lá na frente, o cara que estava lá atrás, o cara por organizar a jogada, conseguir dar esse ritmo para o jogo.
E você tinha o Henrique Almeida junto com o Kleber, Henrique Almeida fazendo uma função quase que de segundo atacante, e um ponta que também fechava um pouco mais recuado para ajudar, né, nessa meia ali na frente. Então você tinha um 4-3-3 com um 4-2-2, dependendo da movimentação e dependendo daquilo que o adversário obrigava você a se portar em campo. O Rodrigo Santana teve o melhor trabalho dele, se é que a gente pode dizer assim, no Atlético Mineiro quando ele foi interino. O Atlético Mineiro que parou no Colón na Sul-Americana nos pênaltis, mas naquele jogo contra o Colón mostrou uma intensidade muito grande no jogo no Mineirão, que precisava vencer, tinha perdido o primeiro jogo de 2-1, e mostrou uma intensidade muito grande. Só que assim, a gente tem a característica do Rodrigo Santana, um cara, e aí até muita gente fez piada na internet de que o Coxa buscou nos últimos meses aí 2 interinos de Atlético Mineiro, né? Primeiro o Thiago Largue, que tinha sido sondado, muita gente queria, e depois agora o contratado efetivamente Rodrigo Santana. Tem 2 diferenças entre os dois, tá? O Thiago Largue é um cara que gosta de times que proponham o jogo, então ele gosta de ter a bola no pé, assim como o Barroca era. Então não necessariamente é um cara que conseguiu fazer isso, mas é um cara que entende o futebol desta forma. Ele prefere times que joguem dessa forma. O Rodrigo Santana, ele é um pouco diferente, ele é um pouco mais equilibrado, ele se assemelha um pouco ao Mano Menezes. Significa que ele é retranqueiro? Não necessariamente. Ele é um cara que gosta de times que tenham jogadores de velocidade para transição rápida quando você precisar fazer um contra-ataque, e esses caras têm que ser muito rápidos, tanto que no Atlético Mineiro os responsáveis por isso eram o Casares e o Chara. Então eram jogadores que eles não recuavam tanto quando o time estava sendo atacado, eles ficavam na linha intermediária do campo de defesa, esperando que a zaga tirasse essa bola e já ligasse para um dos dois. E eram sempre os dois partindo em velocidade absurda para conseguir o contra-ataque. Tanto que um dos gols do Atlético Mineiro foi assim. Então ele gosta de ter jogadores de velocidade à disposição próximo ao meio campo para puxar esse contra-ataque. E são jogadores que jogam mais centralizados, ou se eles começam na ponta, eles puxam muito para o meio. Chara fazia isso e o Casares era o meia, ele era um jogador centralizado. Então se a gente for pensar em Pachequinho e Rodrigo Santana, a gente pode pensar, primeiro, olhando para o nosso elenco, Galdesani não faz sentido o Galdesani ficar fora desse time, daquilo que esses dois mostraram do que gostam de time. Então ele teve o Rodrigo Santana no Avaí, o último trabalho dele esse ano, foi demitido com 5 jogos. Ele tinha no Valdívia o jogador mais rápido do meio campo, o jogador mais móvel, apesar dele não ser tão móvel assim. Então, dificilmente a gente vai ver o Galdesani com as características que o Galdesani tem de fechamento de linha de espaço, desarme e conseguir fazer essa transição ofensiva de uma maneira que não seja muito lenta, um cara que não pode estar fora desse time. A gente já tem o Giovanni Augusto, obviamente não vai sair do time, tá gastando a bola, não querendo zicar, né? Porque a gente é zicado desse jeito, a gente elogia o cara se machuca, enfim, mas é o meia que hoje o Coritiba não tinha, o Giovanni Augusto tá sendo esse cara. Então o que a gente pode imaginar? Um time preocupado em ter uma compactação defensiva, tanto o Rodrigo Santana quanto o Pachequinho tem nos seus laterais apoiadores até certo ponto, então não eram apoiadores que iam até a linha de fundo o tempo inteiro, caiu o fonezinho aqui, não iam até a linha de fundo o tempo inteiro, não são aqueles caras que ficam passando toda hora, laterais que ficam passando toda hora. São caras que ajudam mais na organização ofensiva do time e não caras que vão dar profundidade ao time o tempo inteiro. Significa que eles não vão fazer isso longe disso. Eles provavelmente, obviamente, vão chegar até a linha de fundo e tentar cruzamentos, tabelas e tudo mais, mas não vai ser o tempo inteiro aqueles laterais assustadoramente ofensivos. Pelo menos não foi assim o histórico. E você tem jogadores criando muito volume pelo centro, meias que criam volume pelo centro, e conseguem fazer a distribuição para jogadores em velocidade que tentam fazer essa infiltração nas costas da zaga ou principalmente no entrelinhas. Temos no nosso elenco jogadores assim. A gente tem o Robson, vai estar suspenso para sábado, mas o Robson é o cara que no Atlético Mineiro do Rodrigo Santana era o que o Chara fazia, pode fazer essa função. A gente tem o Neilton, que tem todas essas características que eles gostam de jogador para esse tipo de contra-ataque, para esse tipo de organização ofensiva. A gente tem um Sarrafiore, que por mais que seja um cara inconsistente, um cara que entra em campo, faz 15 minutos maravilhosos, de repente ele some, daí ele aparece de novo e daí ele some. Um cara que precisa ser testado, ele jogou um jogo só até agora, então ele está à disposição, precisa
jogar. A gente precisa dar a chance pro Sarrafiori para que ele mostre que ele realmente tem a qualidade que ele mostrou quando foi contratado pelo Internacional. Então, Cerruti, que acabou de chegar, então assim, jogadores nós temos. O que não dá é, para esse modelo de jogo, para essa maneira que a gente imagina que o Pachequinho vai querer jogar, que o Rodrigo Santana vai querer jogar, é confiar em Gabriel, é confiar em Ansassi. Esse tipo de futebol agora, principalmente no momento em que o Coritiba tá dentro de uma zona de rebaixamento, tendo uma eleição em dezembro, a gente não sabendo se o cara vai ter sequência ou não. A diretoria nova pode chegar e mandar todo mundo embora da comissão técnica, então não tem margem para erro, essa é que é a verdade. São 6 jogos em que o Coritiba vai precisar mostrar uma evolução que não mostrou até aqui. A única evolução que o Coritiba teve foi no jogo contra o Palmeiras, tem que ser daquilo para mais. Então é uma análise obviamente prévia, eles podem mudar tudo. O Rodrigo Santana obviamente sabe que ele tem 6 jogos como limite, foi um treinador que aceitou essa bucha, essa que é a verdade. O Coritiba tentou 7 treinadores, ninguém quis, então isso precisa ficar claro também. Foi um cara que aceitou isso, aceitou 6 jogos, sabendo que tem uma eleição em dezembro, ele pode ser mandado embora. E antes da gente descer a lenha no cara, a gente precisa torcer para que ele dê certo, porque se a gente perder esses 6 jogos e chegar em dezembro e decidirem trocar, a gente vai estar muito pior do que a gente está agora. Então é melhor, torcendo pro bem do clube, que ele ganhe esses 6 jogos, mostre que tem capacidade, e a gente esteja numa situação melhor daqui um mês e meio. Então, basicamente é isso, galera. O vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, porque são 2 treinadores aí juntos que têm 2 ideias de futebol e que vão precisar se unir para trazer uma coisa nova pro clube, mas vamos torcer que dê certo, todo sucesso aí ao Rodrigo, ao próprio Pachequinho, que já teve um sucesso no começo de 2017, que a gente possa retomar aí o rumo das vitórias e sair dessa zona de rebaixamento o mais rápido possível, beleza? Galera, tamo junto, se inscreva aqui no canal, lá nas nossas redes sociais, é isso, sigam os nossos parceiros também, estão aí com a Cine agora, que vocês devem ter visto aí nas nossas redes sociais, vamos tomar bastante gengibirra, a Rádio Táxi Faixa Vermelha, tem bastante gente aí nos apoiando, Capaz, cara, enfim, é isso, tamo junto, é nóis, valeu!